Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Lenda da Solução. Pessoal, nesse vídeo vamos verificar aqui a explicação da atividade de Física da turma D semipresencial noturno do Colégio Nova Geração. Pessoal, eu vou explicar aqui de uma maneira um pouco rápida porque eu só tenho 10 minutos para resolver aqui essas 5 questões. Então vamos lá. Primeira questão. Um carro parte de Itapecuru-Mirim, Maranhão, às 8 horas da manhã e chega a São Luís do Maranhão às 10 horas e 30 minutos. Após percorrer 140 quilômetros, calcule a velocidade média desenvolvida por este carro nessa viagem. Então vamos lá. Imagine o seguinte, que no lugar daquele valor da distância percorrida, lá tenha 210 quilômetros. E que o intervalo de tempo seja de 3 horas e meia. 3 horas e meia eu estou considerando aqui 3,5, certo? Eu já expliquei para vocês em sala de aula que a distância percorrida é a diferença entre a posição final e a posição inicial, e o intervalo de tempo é a diferença entre o tempo final e o tempo inicial. Para calcular essa velocidade média, basta fazer a divisão, a razão entre a distância percorrida e o intervalo de tempo. Eu coloquei outros valores aqui para vocês terem a base de como resolver a primeira questão. Agora imagine que lá tenha, no lugar da distância percorrida, 210 quilômetros, e no lugar do intervalo de tempo tenha lá 3 horas e meia. Então basta você pegar esse valor 210 e dividir por 3,5. 3 horas e meia corresponde a 3,5 horas. Eu fiz bem aqui o cálculo para vocês, para facilitar ainda mais. Então 210, 3,5. Basta eliminar essa vírgula aqui do divisor correndo uma casa para a direita. Só que não basta fazer isso, pessoal. No dividendo também vocês precisam acrescentar um zero. Então, no lugar de 210 vai virar 2.100 dividido por 35, que dá 60. Por isso que bem aqui deu a velocidade média 60 quilômetros por hora. Em relação à segunda questão. Uma nadadora olímpica completou a prova dos 100 metros de nado livre em 56 segundos. Determine sua velocidade média em, aqui na letra A, metros por segundo, e na letra B, quilômetros por hora. Bem aqui, pessoal. Imagine o seguinte, que lá tenha 200 metros e não 100, e que o intervalo de tempo foi de 80 segundos. Então, a velocidade média em metros por segundo, basta você dividir aqui, ó, 200 por 80. Eu fiz o cálculo bem aqui para vocês. Ó, 200 dividido por 80, simplifica no dividendo um zero, no divisor também um zero. Então, ficamos com 20 dividido por 8. 20 dividido por 8 é 2, 2 vezes 8 é 16, 20 menos 16 é 4. Observe que agora não tem mais esse zero aqui no dividendo, só que vocês vão considerar um zero à direita aqui do 4, ficando com o número 40, só que além disso, considere uma vírgula aqui no resultado, no quociente. Então ficou 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40, 40 menos 40 zerou. Então, nesse caso aí, a resposta em metros por segundo ficou 2,5 metros por segundo. Isso a letra A. Na letra B, para você converter uma velocidade que está em metros por segundo em quilômetros por hora, basta você multiplicar o valor que aparece em metros por segundo por 3,6 e o resultado ficará em quilômetros por hora. Certo? Foi o que eu fiz bem aqui, pessoal. Observe, ó, 2,5 multiplicado por 3,6. Aqui, ó, 6 vezes 5, 30. 6 vezes 2, 12. Mais 3, 15. Não coloque a vírgula ainda, só no final. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 2, 6. Mais um, 7. Aí somei aqui essas duas últimas parcelas. 5 mais 5, 10. Aí vai 1, mais um, 2, mais 7, 9. Agora que você vai considerar a posição da vírgula. Observe bem. Nessa primeira parcela, depois da vírgula, existe só uma casa decimal, um algarismo. E na segunda parcela também, só um algarismo. Aí, somando aqui as casas decimais, ficamos com dois algarismos. Então, coloque a vírgula e depois da vírgula, dois algarismos. Esse número aqui, ó, 9,00, é a mesma coisa de 9. Então, aqui nós temos 9 quilômetros por hora, certo? A conversão é de metros por segundo para quilômetros por hora. E se fosse o contrário, se fosse para converter metros, se fosse quilômetros por hora para metros por segundo, aí você divide por 3,6, certo? Aqui a resolução da terceira é semelhante à resolução da primeira.
Vamos para a quarta logo. Um caminhão de 12 metros de comprimento demora 15 segundos para atravessar uma ponte de 63 metros de extensão. Determine a velocidade de escala média do caminhão durante a travessia. Então, nós temos aqui, ó. Vocês devem considerar o comprimento do caminhão também, aqui na distância percorrida. Eu estou considerando aqui 17 metros. O comprimento do caminhão e o comprimento da ponte, 103 metros. Aí vocês deverão aqui somar o comprimento do caminhão com o comprimento da ponte. O resultado foi 120 metros. E o intervalo de tempo eu estou considerando aqui 20 segundos. Para calcular a velocidade média, basta dividir a distância percorrida pelo intervalo de tempo. Então ficou 120 dividido por 20, que dá 6 metros por segundo. Certo? Deixa eu verificar o tempo. Ainda tem muito tempo aqui. Então, nesse caso, vocês deverão considerar o comprimento do caminhão, certo? Vocês deverão somar esse comprimento do caminhão ao comprimento da ponte. Aí sim que vocês deverão aqui, ó, encontrar o quê? A distância percorrida. Ao encontrar a distância percorrida, você já tem lá o intervalo de tempo. Aí, finalmente, vocês vão para o cálculo da velocidade média, que a velocidade média é a razão entre a distância percorrida e o intervalo de tempo. Aí ficamos, no caso aí, com 120, que é a distância percorrida, 120 metros, e o intervalo de tempo, 20 segundos. Fazendo aqui a divisão, 120 dividido por 20 dá 6. Então, no caso aí, ficou 6 metros por segundo. Quinta questão. Converter 72 km por hora para metros por segundo. Então, nesse caso, é aquela regrinha que eu coloquei aqui para vocês. Ó. Quilômetros por hora para metros por segundo. Você divide o valor que aparece em quilômetros por hora por 3,6. E o resultado ficará em metros por segundo, certo? Considerei aqui um exemplo diferente, a velocidade média como sendo 90 km por hora. Então, eu vou converter 90 km por hora para metros por segundo. Então, basta dividir 90 por 3,6. Eu coloquei o cálculo aqui, pessoal, da quinta questão. Ó, 90 dividido por 3,6. Novamente, você deverá eliminar essa vírgula aqui do divisor. Como só tem uma casa decimal, aí vocês vão aqui correr uma casa para a direita, só que o dividendo você deverá acrescentar um zero aqui também à direita. Então, no lugar do 90, virou 900. E no lugar do 3,6, virou aqui 36. Aí basta dividir 90 por 36 dá 2. 2 vezes 36 é 72. 90 menos 72 é 18. Considere o zero. Aqui à direita do 18. Então, 180 dividido por 36 é 5. 5 vezes 36 é 180 e 180 menos 180 zerou. O resultado aqui em metros por segundo ficou 25 metros por segundo. Com isso, 90 km por hora convertido para metros por segundo, o resultado é 25 metros por segundo. Certo, pessoal? Então, são essas 5 questões aqui que eu passei para vocês, aí da turma D, semipresencial noturno, do Colégio Nova Geração. Não esqueçam de fazer o cabeçalho, certo? Identificar aí o nome da escola, a data, seu nome, a turma, que é a turma D, semipresencial noturno. E vocês deverão me entregar essa atividade na segunda-feira à noite, certo? Em sala de aula. Então é isso. Muito obrigado pela atenção e bons estudos a todos.